eu desde pequena, assim, desde nova, eu tinha muito desejo de conhecer o mundo. Assim, minha mãe instigava isso em mim a sempre estudar muito, procurar oportunidades de estudo e oportunidades de ver o mundo, de conhecer outros países, outras culturas, outras maneiras de se viver. Então, desde nova eu sabia que eu queria fazer alguma coisa assim na área internacional, e aí eu fui sendo chamada para a área social e fui experimentando aí nesse mundo. Então, eu estudei administração na faculdade aqui em Brasília, e quando eu estava lá no curso de administração, eu resolvi fazer um intercâmbio. Eu queria fazer um programa voluntário na África. Eu queria ir conhecer a África, algum país da África, eu queria ir ver essa realidade. E ali no finalzinho da minha graduação como administradora, eu fui passar 2 meses no Quênia, trabalhando no projeto de empreendedorismo e microcrédito, no que era naquele momento a maior favela do mundo. Ali esse lugar que eu fui trabalhar nos arredores de Nairobi era conhecido como a maior favela do mundo, e assim, era uma pobreza que, apesar da gente falar o termo favela aqui no Brasil e a gente conhecer a pobreza, lá as coisas eram bem diferentes. Assim, a pobreza não é a que a gente conhece aqui, e me surpreendeu muito. Então eu fui lá toda inocente, né? Vou lá fazer meu voluntariado. Mas a verdade é que eu fiquei muito, muito chocada. Assim, eu já tinha feito muitos trabalhos voluntários no Brasil, mas eu ali tinha 21 anos, eu acho, 22. E eu fiquei muito chocada com aquela miséria. Eu trabalhei ali nesses 2 meses com pessoas de outros países para conseguir que as pessoas daquele lugar recebessem treinamento para abrir pequenos negócios, né? E a gente conseguia conectar essas pessoas com o banco que dava microcrédito para essas pessoas começarem a vender batata cozida ou sapatos usados. E o surpreendente é que essas coisas mínimas, como vender batata cozida, mudava a vida dessas pessoas. E aí eu fiz uma pesquisa, aproveitei que estava lá, em contato com a minha orientadora do meu TCC, da minha tese de graduação. Ela me ajudou a preparar minha pesquisa e eu fiz a pesquisa lá. E muito surpresa fiquei ao ver que essas pequenas ações de um trabalho voluntário de jovens faziam sim uma grande diferença econômica e social naquele contexto, e descobri eu que em muitos contextos do mundo. E aí eu voltei pro Brasil, assim, ó, tava todo mundo bem chocado que eu tinha passado 2 meses na África, né? Porque eu não fui ali fazer um intercâmbio na Holanda, né, que era mais bonito. E eu falei assim pra minha mãe quando eu cheguei, falei, mãe, eu sempre quis ter uma carreira internacional e trabalhar nas Nações Unidas, ou na verdade eu queria fazer um programa trainee e trabalhar numa grande multinacional e chegar um dia a ser uma CEO, né? Mas eu voltei e eu falei assim, mãe, eu não posso viver a minha vida fingindo que eu não vi aquilo ali, não dá pra desver. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dedicar a minha vida, minha carreira, a mudar essa situação. E eu sei que não é só ali, né? Em tantos países, em tantos continentes, em tantos lugares, tantas comunidades vivem em situações como a que eu vi. As pessoas realmente passam fome, realmente morrem de doenças que a gente não morre, que a gente tem vacina, que a gente tem acesso a um sistema básico de saúde, coisas desse tipo. Então, eu vi de perto, até conto, né, em outras palestras sobre eu ter quase presenciado a morte de uma criança que a gente tinha que visitar por conta dos afazeres do projeto, deixando pro dia seguinte. No dia seguinte essa criança já tinha falecido. Então, assim, coisas que a gente poderia estar fazendo, poderia estar mudando e não está. Então eu voltei, tomei essa decisão, falei, eu vou dedicar minha vida, minha carreira, eu vou encontrar uma maneira de que a minha profissão, a minha carreira seja para transformar
essas realidades do mundo. E aí lá fui eu consegui fazer um estágio na ONU, na Suíça. Eu me candidatei para um monte de vaga, e assim que eu me formei, me chamaram para fazer esse estágio lá na Suíça, em Genebra, e numa área de redução da pobreza, através do comércio. E trabalhei lá alguns meses, depois fui contratada para trabalhar na Bahia, onde tem também situações de pobreza extrema. E daí eu segui para trabalhar em outra organização, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, onde eu vi outro banco de situações que a gente não vê no dia a dia, né? Fui trabalhar onde tinha conflitos armados, onde populações eram massacradas, de conflitos entre governo e indígenas, por exemplo. Visitei inúmeros presídios em que as condições humanas não eram humanas, né? Enfim, dei uma volta pelo sofrimento humano. E fui crescendo nessa área. E aí chegou um momento em que eu falei, eu preciso ir para um próximo nível. Eu preciso entender isso tudo aqui melhor, né? Porque como é que a gente faz para mudar isso tudo? Eu já estava ali há alguns anos no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que era no momento a maior organização humanitária do mundo. E aí eu comecei a pesquisar sobre mestrados, sobre programas, sobre o que eu poderia estudar, onde eu poderia buscar conhecimento para realmente atuar melhor, com mais capacidade nessa área. E nessa pesquisa eu dei de cara com a Bolsa Rotary Pro Paz. Então eu me deparei com a bolsa, e eu li na internet, eu vi aquilo ali, Bolsa Rotary Pro Paz, não tinha informação em português, era praticamente tudo em inglês. E aí eu comecei a ler aquilo ali. O Rotary financia estudos de mestrado sobre a área da paz para jovens que estão atuando nessa área no mundo inteiro. E aí todo ano o Rotary seleciona algumas pessoas, alguns jovens de todos os países para fazer esse mestrado. E aí tinha outros programas, mas o do Rotary, assim, me fez brilhar os olhos, porque o Rotary é uma instituição que não só financia uma bolsa como essa, mas realmente vive o que prega, né? Realmente as campanhas do Rotary, as ações de clubes individualmente, mas da fundação, da organização como um todo, são realmente expressivas, né? Como que uma organização conseguiu fazer tanto pelo combate da polio como o Rotary pôde. Então, aquilo ali brilhou meus olhos completamente e eu comecei a procurar, comecei a buscar. Como é que eu faço para entrar nesse programa? E aqui no Brasil quase não tinha informação. Eu passei um tempão ligando para cima e para baixo, mandando e-mail para cima e para baixo, até achar o Chico, que é o maior embaixador dessa bolsa aqui no Brasil, talvez no mundo. Graças a ele que pessoas como eu e a Daniela, outros colegas que vocês devem ter ouvido falar aqui nos clubes, tiveram a oportunidade de realmente se candidatar e entrar para essa bolsa. Então o Chico falou assim, eu não sei não se você tem perfil, porque isso aqui é uma coisa muito exigente, isso aqui é pra gente, né, boa mesmo. Ele me deu uma tirada lá e falou, me liga ano que vem, que esse processo seletivo aqui já está encerrando. E não é assim, só chegar e se candidatar. Você tem que estar preparada, você tem que ter o perfil. Então me liga depois que a gente vê se você vai ter esse perfil. Pronto, daí um ano, daí tantos meses lá, 10 meses que ele mandou eu ligar, eu liguei, né? E ele falou, tá bom, você não desistiu, né? Vem aqui. E a gente foi conversar, foi olhar o meu perfil, foi olhar como que eu podia, né, me candidatar, o que eu poderia falar para esse comitê, para eles enxergarem que eu era uma potencial bolsista e que eu usaria esse mestrado para aumentar o impacto não só da fundação, mas do mundo, né? Como que o mundo seja um lugar de paz positiva, como é o que a gente aprende, né, nesse programa. Então,
eu me candidatei, passei por um grande processo seletivo e cheguei lá no Japão. Eu não sei se todos vocês já conhecem um pouquinho do programa, mas existem 5 universidades que o Rotary tem um centro ProPaz. 5 universidades em nível de mestrado, porque também tem outras universidades que têm um programa diferente. Então eu queria mestrado, né? Então tinha a opção de eu tentar a minha vaga para estudar na Inglaterra, na Suécia, que é uma universidade, todas as universidades que o Rotary faz essa parceria são incríveis, renomadas, de excelência. Tinha a do Japão, que é que eu fui. Então, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia e Austrália. E aí eu olhei para todas elas, estudei sobre os programas e falei, a do Japão é a que eu quero. E tinha várias coisas sobre o Japão que me atraíam. Mas uma é que também, além da universidade ser de excelência, além de eu poder fazer um mestrado num lugar que eu realmente ia aprender, o Japão passou pela história da guerra, né? Passou de maneira assim, deixou sua marca no mundo, né? Como venceu e perdeu, né? E assim, tem uma história muito, muito grande. E eles são pacíficos agora, né? Eles vivem a paz positiva, como... Quando você tem uma burocracia muito grande, você precisa se registrar na prefeitura, você precisa dizer que você está naquela cidade, naquele bairro, você precisa viver tudo de acordo, né, com eles. Então, as pessoas do Rotary lá são incríveis, são assim, eles são muito entusiastas desse programa. E enquanto eu estudava lá meu mestrado, muitas aulas, muitas matérias, professores do mundo inteiro, professores japoneses, professores americanos, mexicanos, professores de muitos países, grandes especialistas, são autores de livros nessa área de paz. Realmente a universidade é tão especial, eu sempre comento que essa universidade é tão especial que as princesas do Japão estudam nessa universidade. Então, você imagina, se o imperador escolhe essa universidade para as netas estudarem, né? Como é esse lugar? E é um lugar que, durante a Segunda Guerra, foi um lugar de produção de bomba. E que quando a guerra encerrou, uma comunidade cristã pegou esse terreno e fundou essa universidade lá, com o intuito dessa universidade ser um centro de estudo sobre a paz. Então, de artes liberais, lá tem todo tipo de ciências e artes, mas a universidade tem um foco especial no estudo sobre a paz, e isso torna ela muito especial. E em dado momento do mestrado, o Rotary, os clubes, o programa, a universidade se juntam para proporcionar para nós estudantes uma visita a Hiroshima, onde vocês sabem que teve a bomba atômica, né? Que destruiu a cidade com a bomba atômica. E nessa visita a gente pôde conversar com grandes ativistas da paz mundial, porque são famílias que tiveram que reconstruir aquela cidade, aquele país, que viram seus parentes, seus pais, seus irmãos morrerem no dia da bomba atômica, viram sua comunidade sofrer tantas dificuldades nos anos seguintes, com a radiação, com a destruição. E eles têm uma visão muito clara sobre a paz. Eles não têm dúvida se vão encarar ou não uma paz, né? Uma guerra. Eles não têm dúvida, porque eles sabem o que é. Eles sabem o que é uma bomba atômica em casa, né? Então, aquilo me marcou muito. Eu lembro que um dia eu mandei uma mensagem pro Chico, eu ter conhecido uma pessoa que sobreviveu à bomba atômica. Ela estava viva naquele dia, ela viu os irmãos, os pais morrerem, ela como criança. E ela estava ali sentada na minha frente me contando como que é viver na guerra e como que é lutar pela paz, né? Estabelecer a paz no país dela. Então aquilo me marcou profundamente. Eu digo que o programa Rotary ProPaz faz isso, marca a gente profundamente. Não é só um mestrado, que já é incrível, né? Um mestrado numa universidade como a ICU é. Eu recebi um diploma lindíssimo, né? Que
com muito conhecimento, muita matéria estudada, uma tese, uma pesquisa, mas a vivência, estar perto do Rotary, estar perto das pessoas que viveram aquela guerra. E também tem um estágio, durante o mestrado você faz um estágio. Eu fui para a Alemanha trabalhar com refugiados sírios, foi bem na época que a guerra da Síria estava estourada e tinha muitos refugiados, a situação na Europa também estava crítica, e aí eu fui fazer a minha pesquisa e meu estágio lá na Alemanha durante o mestrado. Isso também é financiado pelo programa. Então esse programa é realmente muito especial. Eu voltei e cada vez que eu posso, que o Chico me convida, ou que qualquer rotariano por aí me convida, eu vou falar sobre essa bolsa. Eu sou uma eterna embaixadora do Rotary, da Bolsa Propaz e da Paz. Então, meu desejo é que os clubes, cada vez que eu falo para pessoas como vocês, meu desejo é que vocês enxerguem o valor que esse programa tem. Como o Rotary investe tanto dinheiro ali, é uma bolsa realmente que faz uma grande diferença no mundo, porque os líderes formados nessa bolsa estão aí nas grandes organizações internacionais, nas pequenas também, nas organizações comunitárias, pelo mundo todo. Nós somos de vários países, né? Meus colegas de turma eram da Índia, do Sri Lanka, da Inglaterra, da Espanha, dos Estados Unidos. Eram pessoas de muitos países diferentes, cada ano tem uma grande variedade. E a gente precisa garantir que os brasileiros estejam lá também, né? Que a gente tenha um pé lá, traga esse conhecimento para o Brasil, traga esse conhecimento para o Rotary no Brasil, para as pessoas, para as políticas públicas do Brasil. Então, assim, o meu desejo é que cada rotariano e os rotaractianos e jovens aqui, todos vocês enxerguem o valor e tragam pessoas para essa bolsa, né? E promovam essa bolsa, né, Chico? Promovam, tragam, atraiam, ajudem a que essa bolsa seja possível para mais brasileiros, que esse programa continue. É isso. Obrigada.